Fala, meu povo, eu sou a professora Letícia Silva e nós vamos juntos estudar língua portuguesa. O assunto da nossa aula de hoje é acentuação gráfica. Vamos entender de forma muito simples quais são as regras básicas, o que foi modificado no novo acordo ortográfico e como isso pode aparecer na sua prova. Vamos entender inicialmente que nós temos 4 possibilidades de acentuação gráfica em relação às palavras da língua portuguesa. Nós poderemos acentuar os monossílabos tônicos, as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Obviamente, nem todo monossílabo é acentuado, assim como as outras palavras. Mas nós vamos entender as regras que estão vinculadas a cada uma dessas possibilidades. Os monossílabos só têm uma sílaba, então é a única que nós temos para acentuar. Mas nós temos regras específicas e eles são tônicos porque eles carregam um sentido em si. As oxítonas, a tonicidade recai na última sílaba, paroxítona na penúltima e a proparoxítona na antepenúltima sílaba. Se você perceber, no português só são acentuadas as palavras, as 3 últimas sílabas das palavras. Vamos começar aqui pela regra do monossílabo, que são os monossílabos tônicos. Você vai acentuar aqueles que terminam em A, E, O. Ou seja, os que não terminam dessa forma não são acentuados, ok? Ah, professora, mas aí eu tenho a palavra céu. Vou escrever ela aqui, céu. Céu termina em U e céu recebe um acento e é um monossílabo. Que regra diferente é essa? Se você observar aqui abaixo, eu coloquei que os ditongos abertos são acentuados. Ou seja, necessariamente a palavra céu, ela não termina em U, ela termina em um ditongo aberto. Por quê? Porque é aberto. Porque você fala com a boca mais aberta. Você fala céu, que é diferente de seu, que tem um timbre fechado. Aprendeu a regra do monossílabo? Aprendeu? Muito simples, agora você vai para a regra das oxítonas. Oxítonas, a tonicidade recai na última sílaba e nós poderemos acentuar aquelas que terminam em A, E, O. Olha, é a mesma regra do monossílabo. Aprendeu o monossílabo, você já aprendeu grande parte das oxítonas. O que é que eu acrescento a esse tipo de palavra? Você vai acrescentar aqui as letrinhas em e ens. São as formas de terminação de oxítona que você acentua. Além disso, nós temos também os ditongos abertos, igualzinho ao monossílabo. O que é que eu acrescento também às oxítonas? Umas regrinhas que nós temos aí do hiato. Mas voltando para as regras básicas, observe o seguinte, eu tenho sabiá que termina em a, café, cipó. Pronto, já sei que as regras de acentuação básicas das oxítonas são essas. Então, se uma palavra por acaso terminar em U, você vai acentuar? Eu pego a palavra caju. Caju vai ter acento? Não, porque caju termina em U. Mas aí você vai pensar, professora, e a palavra chapéu que está aqui, por que que tem acento se ele termina em U? Ele tem acento porque ele termina em um ditongo. Aí eu coloco uma outra palavra para você pensar que é a palavra baú. Você sabe que baú tem acento. Ou você ficou na dúvida agora? Claro que você sabe que baú tem acento, mas a justificativa é muito simples, porque baú termina em um hiato. A forma de separação silábica dessa palavra é assim, baú. O U está sozinho aqui na sílaba, é um U tônico, é um hiato, por isso que ele é acentuado dentro da regra da oxítona. Compreendido? Muito fácil, muito simples. E agora o que é que você vai fazer? Vai para a regra das paroxítonas. E aí você fica preocupado pensando como é que você vai decorar todas essas regras da paroxítona. Muito simples. Você aprendeu você aprendeu o monossílabo, aprendendo o monossílabo você aprendeu a paroxítona. Só acrescentou uma besteirinha. Aprendeu essas duas possibilidades? Você já vai saber que as paroxítonas que serão acentuadas são aquelas que terminam de forma diferente das oxítonas. Ou seja, veja, se eu pegar a palavra casa, repare,
Eu vou acentuar casa? Não, porque eu sei que a tonicidade da palavra casa está aqui, na penúltima sílaba. Mas se termina em A, é regra de oxítona, por isso você não acentua. Mas você pega, por exemplo, a palavra vírus que está aqui posta para você. Eu vou escrever ela maior aqui para você observar. Vírus. Termina, eu coloquei o acento, minha gente, né? Aí, não, o acento não é aqui, o acento é aqui no vírus. Por quê? Porque isso daqui é a tonicidade. Você vai achar a tonicidade observando qual é a sílaba mais forte na palavra. Eu tenho vírus. Veja, vírus termina em US. US. O S não é modelo de terminação de oxítona, então você vai acentuar. A mesma coisa acontece com amável, tórax, órgão, hífen. Ah, professora, mas hífen termina em e em é regra de oxítona. Não é, meu bem. Porque veja que o hífen termina em N. Em com N, que é diferente de em com M, que é a regra da oxítona. Mas repare que a palavra hífen, no plural, ela fica assim, ó, hífens, igual à terminação da oxítona. E aí o que é que você faz? Não acentua. Hífen vai ter acento se estiver no singular e não vai ter acento se estiver no plural. Mas existe um outro plural para a palavra hífens, que é hífenes, que é assim, ó. Hífenes. Aí você vai acentuar, porque agora eu não tenho mais uma paroxítona terminada em ens, eu tenho uma proparoxítona. A gente não chegou na proparoxítona ainda, mas eu já antecipo que todas são acentuadas, dessa forma hífenes vai ser acentuado. Compreendido? Pronto, entendi as regras básicas. Aí eu vou te mostrar aqui outras palavrinhas, como a palavra água, distância, primário, Letícia, esse nome bonito que você está vendo aqui, Letícia. Você vai dizer, professora, Letícia termina em A. Letícia termina em um ditongo oral. E aí é necessário que haja a acentuação para que você não pronuncie de forma equivocada. Observem esta palavra aqui. Eu tenho a palavra delegacia. Eu vi aqui que a palavra hífenes que eu escrevi para vocês ficou escondidinha. Eu vou escrever ela aqui em cima. Ela fica assim, ó, hífenes. Hífenes. Essa é a forma correta de se escrever o plural de hífen, que também pode ser hífens. Beleza? Então vamos lá. Eu escrevo para você a palavra delegacia. Você lê delegacia. Você não lê delegácia. Para ser delegácia era necessário ter um acento aqui. Por quê? Porque seria uma paroxítona terminada em um ditongo oral, assim como é o nome Letícia. Se a palavra Letícia não tivesse o acento, você iria ler Leticia. E está equivocado, obviamente. Pronto, entendeu essa regra? Básica, básica. Já aprendeu 90% das regras. Aí eu coloquei aqui um asteriscozinho e coloquei os hiatos, porque nós temos algumas regras específicas para os hiatos, quando o assunto é oxítona, que eu já expliquei, basicamente é aquilo, regra que eu tenho de hiato em relação à oxítona, mas nós temos regras bem pontuais em relação às paroxítonas quando o assunto é hiato, e nós veremos isso um pouquinho mais à frente na nossa aula. Mas vamos seguindo aqui, entendendo basicamente. Entendemos basicamente qual é a regra da paroxítona. Nós vamos pensar que houve também alteração da acentuação dessas palavras no novo acordo ortográfico. Algumas palavras paroxítonas que recebiam acento hoje em dia não recebem. Um ponto importante para você saber sobre o acordo ortográfico. Só houve alteração nas palavras paroxítonas. Alteração em relação à acentuação gráfica nas palavras paroxítonas. E aí as palavras heróico, assembleia, jiboia, geleia, elas perderam o acento. Por quê? Porque nós temos palavras que na posição paroxítona eu tenho um ditongo aberto. E a regra do ditongo aberto é regra de oxítona. Por isso que a gente não vai acentuar mais as palavras que tem um ditongo aberto na posição paroxítona. Por exemplo, a palavra heróico. Observe que aqui eu tenho um ditongo. No passado, heróico tinha acento. Mas aí eu chamo a atenção para outra palavra que é herói.
Herói tem acento ou não tem? Claro que você está estudando e você sabe que herói mantém o seu acento. Por quê? Porque herói é uma oxítona e não houve alteração nas oxítonas, o que é diferente de heróico. Observe que eu tenho aqui, olha, última, penúltima. A posição aqui é paroxítona, a posição aqui é oxítona. Por isso que você não vai acentuar mais heróico, geleia, jiboia, assembleia, mas vai continuar acentuando a palavra herói. Compreendido? Espero que sim. Vamos seguindo aqui. Aqui estão as regras de acentuação das paroxítonas. Você vai precisar decorar isso tudo? Não. Obviamente, não. Tá aí a tabelinha para você apreciar quais são as terminações. Mas você entendendo a lógica toda por trás da acentuação, daquelas regrinhas que eu disse a você, facilita a sua vida. Você não precisa memorizar essas coisinhas aqui. Vamos seguindo? E aí a gente vai pensar nas proparoxítonas. Todas elas são acentuadas. Básico. O que é que você tem de saber em relação às paroxítonas? Divisão silábica. Porque se você não souber dividir a palavra, você vai ficar na dúvida se vai acento, se não vai acento. Enfim, só isso. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Qual é a polêmica que nós temos em torno de uma paroxítona? Algumas que nós iremos ver daqui a pouquinho, que a gente chama de proparoxítona eventual. Mas observem aqui a palavra veículos. Veículos é acentuada por ser uma proparoxítona. Claro que isso vai ser levado em consideração o entendimento da banca que você está estudando. Por exemplo, a banca Sebrasp diz explicitamente, pelo entendimento, obviamente, daquilo que nós observamos nas provas, que a palavra vai ser acentuada pela mesma regra da outra se ela for monossílabo tônico, oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Ou seja, essa é a regra maior. Ela é acentuada pela mesma regra. Por exemplo, a palavra matemática é acentuada pelo mesmo motivo que a palavra veículos. A banca Sebrasp considera isso correto. Mas existem outras bancas que vão levar em consideração o motivo daquela acentuação em relação, por exemplo, a um hiato. Uma banca como IAUP e BFC vai considerar que veículos não é acentuado necessariamente pelo mesmo motivo de matemática. Por quê? Porque eu tenho veículos como proparoxítona, porque eu tenho um hiato aí. O acento é por causa de um hiato. Entendem? Então, essa é a lógica. A outra polêmica que existe, que eu falei agora há pouco, eu ia tocar no assunto, são as proparoxítonas aparentes ou eventuais. Existem bancas, como o Sebrasp, por exemplo, que considera que as paroxítonas, algumas paroxítonas, aquelas que terminam em ditongo oral, elas podem ser consideradas paroxítonas ou proparoxítonas. Isso levando em consideração a forma de separação. Observe aqui a palavra história. História. A gente poderia fazer a divisão dessa forma. História. Crendo que isso daqui que está no fim é um ditongo. Mas eu poderia separar assim também, ó. História. Se eu levo em consideração isso, eu estou dizendo que aqui eu tenho um ditongo. E essa palavra é uma paroxítona terminada em um ditongo oral. E nesse caso aqui eu não tenho um ditongo, eu tenho um hiato. E aqui, nesse caso, ela seria uma proparoxítona. Então, por exemplo, você poderia pegar uma questão dizendo que a palavra história pode ser acentuado por duas regras distintas e isso estará correto. Mas lembre-se de que isso é um entendimento, não é uma regra rigorosa, fechada e que todo mundo concorda com isso. Por isso que é importante observar o perfil da banca da qual você vai fazer a prova. Por quê? Algumas vão considerar a história sempre paroxítona e outras vão dizer que pode ser as duas regras, ok? Então, isso aqui, como eu disse, é uma polêmica. Pode ser cobrado de um jeito, pode ser cobrado de outro, beleza? Então, vamos seguindo aqui.
chegamos nas regrinhas dos hiatos que eu disse a vocês que nós iríamos observar um pouquinho mais à frente, porque nós vimos as regras básicas da paroxítona, oxítona, proparoxítona e dos monossílabos. E agora nós vamos observar as regrinhas que levam em consideração o hiato. Ó, a primeira coisa, o que é um hiato? O hiato se baseia aí, basicamente na divisão silábica, que eu vou ter ali duas vogais que se encontram dentro da palavra, mas na divisão silábica cada uma vai para um lado, ok? Então, a palavra açaí. Açaí. Observe que açaí termina em i e ela é uma oxítona acentuada. Lembram da palavra baú que eu usei lá no início quando eu falei da oxítona? Baú termina em U, mas ela vai ser acentuada porque segue a regra do hiato. E aí nós vamos observar algumas possibilidades que nós temos em relação ao hiato. Se ele tiver em posição paroxítona, você acentua. Se tiver na posição proparoxítona, também acentua. Então, observe a palavra cair. Cair é uma oxítona, mas eu tenho hiato, eu acentuo. Faísca, eu separo faísca assim, ó. Faísca. Vou acentuar também. Os hiatos que formam sílaba com letras diferentes de S não são acentuados. Isso é importante você levar em consideração. Por quê? Observe aqui. Eu escrevi a palavra faísca. Aqui eu tenho um S. Só que palavras como juiz, eu tenho a ocorrência de um hiato aqui, mas você não vai acentuar juiz. Por quê? Porque juiz, o hiato está numa sílaba e ele não está nem sozinho, nem acompanhado de S. Quando isso acontece, ele não vai receber o acento. Então, essas palavras que estão aqui, ó, saindo, juiz, ainda, diurno, Raul, elas não vão ser acentuadas porque eu tenho um hiato que está acompanhado de outra letra diferente de S. Agora, eu pego a palavra juiz e vou colocar no plural. Eu tenho assim, ó, juízes. Nesse caso, vai acentuar? Vai. Você vai acentuar por quê? Porque o I está sozinho. E aí surge aquela questão. Você conhece algum Luiz? Ó, existem Luizes, né? Eu disse existem Luiz, que vai ser escrito dessa forma. Esse daqui não tem acento. Só que esse Luiz aqui, ele vai ter acento. Por quê? Porque se você observar, esse daqui está seguido de Z e esse daqui está seguido de S. Então, aqui a gente usa o acento quando nós temos aí um hiato e na divisão silábica ele está acompanhado de S, ok? Fácil, né, minha gente? Fácil demais. Vamos seguindo aqui com as nossas regrinhas do hiato. Nós temos algumas exceções. E essas exceções são as seguintes. Deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui para deixar ela bem bonita, roxinha. Hiato seguido de NH na próxima sílaba não deve ser acentuado. Observe. A regra geral é, se eu tenho hiato, vou escrever aqui uma palavrinha, saúde. Vejam que o U, ele está sozinho. Beleza, você acentua. Se ele tivesse seguido de S, você também acentuava, como era o caso da palavra Luiz. Luiz com S. Mas aí eu tenho uma palavra rainha. Rainha. Pela lógica, você iria acentuar aqui. Porque você acentua, por exemplo, a palavra saída. Mas veja, por que rainha você não acentua? Porque rainha tem aqui, depois do hiato, uma palavra que começa com NH. Dessa forma, você não vai acentuar. Ou seja, para acentuar o hiato, ele não pode vir seguido de NH ou de uma letra diferente de S. Ok? Vejam, aqui, no caso da palavra rainha, o hiato está sozinho. E mesmo assim, você não acentua porque ele vem seguido de NH. Alguns outros hiatos não precisam ser acentuados porque não haveria possibilidade de você pronunciar diferente, como é o caso de Saara, Moca, semeemos. Porque o objetivo de um acento em uma palavra é marcar a tonicidade para que você não pronuncie de forma equivocada. Então, se não tem necessidade, não vai sofrer alteração na pronúncia, não é utilizado o acento. Uma outra exceção dos hiatos é quando eu estou falando de palavras paroxítonas. Isso é
a partir do novo acordo ortográfico. Estou falando de palavras paroxítonas, e aí eu tenho um hiato na posição paroxítona, só que antes desse hiato eu tenho um ditongo decrescente. E aí você tem de saber, obviamente, o que é um ditongo e um ditongo decrescente. Um dos ditongos são duas vogais que se encontram na mesma sílaba. Isso você estuda lá quando vai pensar na introdução à fonética e fonologia. Eu tenho uma vogal e uma semivogal. Se eu tenho primeira vogal e depois uma semivogal, eu tenho um ditongo decrescente. Se eu tenho primeiro uma semivogal, depois uma vogal, um ditongo crescente. Observe aqui a palavra feiura. Aqui é um ditongo. O E é uma vogal e o I é a minha semivogal. Dessa forma, eu tenho um ditongo que é decrescente. Ele vai diminuindo. Aqui eu tenho um hiato na posição paroxítona. E aí você não vai acentuar. Por quê? Porque eu tenho um ditongo decrescente de acordo com o novo acordo ortográfico. Não se acentua mais. Aí vem a pergunta, professor, e se o ditongo for crescente? Aí você acentua, como é o caso de Guaíba e Guaíra. Veja, esse U aqui é uma semivogal e o A é a minha vogal. Dessa forma, eu tenho um ditongo que é crescente, por isso que nós iremos acentuar essas palavras. Deu para entender? Fácil, fácil. Minha gente, e as oxítonas? Não muda nada. Não muda nada, que eu já falei disso, e você tem um juízo bom, você se lembra certamente do que eu falei. Outra mudança que aconteceu no acordo ortográfico foi a retirada do acento diferencial, que existia em algumas, no acento nem diferencial, na verdade, do acento que existiam nesses hiatos formados por vogais iguais. Porque não precisa, minha gente. Se eu tirar o acento da palavra abençoo, você vai dizer diferente? Você vai dizer abençoou? Não. Vêm, leem, creem, voam, enjoo. Todas essas palavras perderam o acento a partir do acordo ortográfico. Simples assim. É hiato, é vogal repetida, você não vai acentuar mais. Eu sei que o seu celular, normalmente, quando você vai digitar a palavra enjoo, ele vai colocar o acento, mas está errado. Ponto final, resolvido, esclarecido, sem dificuldades. E aí a gente chega ainda no acordo ortográfico, pensando no acento diferencial. Para que serve um acento diferencial? Para diferenciar, né, minha gente? Você vai diferenciar o quê? Vai diferenciar a classe gramatical, vai diferenciar o tempo verbal, por exemplo. Então, grande parte das palavras perderam o acento diferencial, como é o caso do verbo para, que antes tinha um acento, para diferenciar da preposição para. Hoje não tem mais. Então, as palavras polo perderam, qual o exemplo que nós temos aqui. A palavra pelo também, pera, também perdeu o acento. O que é importante nós sabermos? Que essas palavras não têm mais acento, mas que nós temos outras que mantiveram o seu acento diferencial, como é o caso do verbo poder, para diferenciar o tempo. Quando eu digo assim, por exemplo, ele pode, observe a frase, ontem ele pôde sair mais cedo, mas hoje ele pode. Se eu não colocasse essa marcação aqui, eu não saberia qual era o timbre, se era aberto ou se era fechado. Porque pôde é passado e pode é presente. Por isso que é importante o acento diferencial para marcar essas coisas que não daria para marcar de outro jeito. Aí você vai dizer, professor, isso daqui é para marcar a tonicidade? Não necessariamente, porque veja, isso é uma paroxítona terminada em E. Não se acentuam paroxítonas terminadas em E. Isso daí é apenas um acento para diferenciar o tempo verbal. A mesma coisa acontece com por verbo e por preposição. O verbo por não perdeu o acento diferencial. Aí você vai dizer, professor, e o verbo para perdeu em relação à preposição para, mas o verbo por se manteve. Sim, quiser deixar, então você só aceita e aprende. Não tem dificuldade nenhuma com isso. Seguindo, outros acentos diferenciais que foram mantidos são dos verbos ter e vir e os verbos que dele derivam. Ok? O verbo ter no singular, tanto ter quanto vir no singular, eles não recebem acento. No plural, ele vai receber. Ele se escreve basicamente da mesma forma, mas aí eu vou colocar um acento circunflexo para marcar
que esse verbo está no plural. Observe. Ele tem 2 carros. Ele é quem é o sujeito desse verbo aqui. Tem está no singular, não recebe acento. Eles têm 2 carros. Tem agora está aqui concordando com eles, que é terceira pessoa do plural, vai receber o acento. Observe que os verbos que derivam do verbo ter e do verbo vir também vão receber o acento diferencial. E aí eu vou chamar a atenção aqui para a palavra mantém. Mantém assim e mantém escrita assim. Por que é que as duas são acentuadas? Porque mantém é uma oxítona terminada em, por isso que precisa do acento. Só que para diferenciar o mantém, que está na terceira pessoa do singular, com o mantém, que está na terceira pessoa do plural, eu vou trocar os acentos. No singular é acento agudo, no plural é o circunflexo. E o resto segue a mesma lógica, tanto o verbo ter quanto o verbo vir, ok? Seguindo, um caso facultativo de acentuação é da palavra forma e forma. Tanto faz. Se você quiser usar o acento para a palavra que tem um timbre fechado, você usa. Se você não quiser usar, você não usa. Simples assim, ó. Qual é a forma? Qual é a forma da forma do bolo? Se você vai usar as duas juntas, é bom você usar o acento diferencial para a gente não ficar muito confuso. Porque vamos supor se eu tiro o acento daqui. Então eu ia dizer, ó, eu poderia pensar que aqui, qual é a forma da forma do bolo? Ou qual é a forma do bolo? Confunde, né? Para evitar essa confusão, você usa, mas saiba que a regra aqui é facultativa. A mesma coisa acontece com as palavras arguis, arguir, que no presente do indicativo. Beleza? Fácil, né, minha gente? É muito fácil entender a acentuação gráfica dessa forma. Acordo ortográfico, estamos falando de acentuação, a gente precisa falar do trema. E o trema, o que aconteceu com ele? Perdeu. Não se usa mais trema na língua portuguesa. Usa sim. Usa, você vai dizer, usa, professora, mas usa quando? Em que palavras? Palavras de origem estrangeira, apenas. No passado, você usava o trema na palavra aguentar, bilíngue, 50, tranquilo. Era importante? Demais. Por que tiraram? Porque quiseram. Né? Simplesmente assim. Mas era importante para você diferenciar, por exemplo, a palavra tranquilo de tranquilo. Porque essa palavra aqui, olha, lê aí, quilo. Aí você vai e escreve essa palavra aqui. A pronúncia que viria na sua cabeça seria tranquilo. Ah, professora, mas eu sei que é tranquilo. Sim, você sabe. Mas uma pessoa que está aprendendo a língua, para diferenciar isso, é um pouco mais difícil do que se eu tivesse os 2 pontinhos aqui para dizer que esse U é pronunciado nessa sílaba. Perfeito? Mas aí está entendido que o trema só se usa em expressões estrangeiras, como Müller e Mülleriano. Por quê? Porque é a língua dos outros. A língua dos outros a gente não manda, né? Então, a gente só respeita, obedece e aceita. E assim nós terminamos a nossa aula de acentuação gráfica. Fácil de compreender, espero que vocês tenham entendido. E nós nos veremos em breve. Cheirinho, até mais.